Olá pessoal, estamos começando mais um programa da série Os Elementos Químicos e hoje estaremos focando a nossa atenção no elemento químico titânio. Esse elemento químico tem símbolo T maiúsculo e I minúsculo. Tem massa atômica aproximadamente 48 unidades de massa e número atômico 22, portanto, compondo-se de 22 prótons e 22 elétrons. Trata-se de um metal de transição, localizado no grupo 4 e no quarto período da tabela periódica. É leve, cor branca, metálica, lustroso, sólido à temperatura ambiente e bastante resistente à corrosão. A palavra titânio significa força, ser soberano. O nome vem de Titãs, filhos de Urano e Gaia, deuses da mitologia grega. O titânio foi descoberto em 1791, na Inglaterra, pelo reverendo William Gregor, a partir do mineral conhecido como ilmenita, e o denominou de menaquita. Este elemento foi redescoberto pelo químico alemão Martin Klaproth e desta vez no mineral rutilo, e finalmente o denominou de titânio em mais ou menos 1795. Só um pouco mais tarde, Matthew Hunter preparou pela primeira vez titânio metálico realmente puro a uma pureza com mais do que 3,9, significa 99,9. E ele fez aquecendo o tetracloreto de titânio com sódio a mais ou menos 700, 800 graus num reator de aço. O titânio como metal não foi utilizado fora do laboratório até 1946, quando William Kroll desenvolveu um método para produzi-lo comercialmente. O processo Kroll, como é chamado, consiste na redução do tetracloreto de titânio com magnésio metálico, método que continua sendo utilizado até hoje, nos dias atuais, e sendo o mais vantajoso do ponto de vista econômico. Na natureza, o titânio ocorre em minerais como rutilo, ilmenita, titanita, anastásio, perovskita e em muitos outros minerais. Seus compostos são encontrados em cinzas de carvão, em plantas e no corpo humano. Não há indícios de que o titânio seja tóxico ao ser humano. Assim, por ser biocompatível, completamente imune à ferrugem e não alérgico, principalmente ao ser humano, o titânio e suas ligas são utilizados em próteses diversas, tais como articuladores de quadril, implantes dentários e outros tipos de implante utilizado na ortopedia mundial. Titânio ele é forte, daí o nome que nós falamos desde o início, e pode-se comparar à resistência mecânica do ferro, mas é 45% mais leve que o ferro. Por outro lado, ele é 60% mais pesado do que o alumínio, mas é cerca de 2 vezes mais resistente à deformação mecânica do que o alumínio. As ligas de titânio com alumínio ou molibdênio ou manganês ou ferro ou composição de todas essas ou mesmo a presença de outros metais como vanádio tem na verdade grande interesse industrial. Elas são muito usadas principalmente em aeronaves, mísseis, e são utilizadas quando se deseja leveza, resistência à temperatura alta, inclusive temperaturas extremas, como é o caso de alguns objetos de alta velocidade e assim por diante. Somente para exemplo, um Boeing 747 e um Boeing 787, eles têm, respectivamente, 43 toneladas e 91 toneladas de ligas de titânio, respectivamente. Tá certo? Então o titânio tem uma grande aplicação nessas grandes aeronaves que tornam a movimentação de pessoas viáveis hoje em dia. Apesar de o metal titânio ser caro, seu minério é bem abundante. O alto custo vem da dificuldade da refinação. O metal
para se ter puro, né? Ele é mais difícil e mais custoso de ser obtido a partir do mineral. Então o preço é determinado mais pelo custo do que pela abundância que ele vai ter aí na natureza. O uso de suas ligas em bijuterias, piercing, relógios, raquetes de tênis, laptops, bicicletas, óculos, tornam-se cada vez mais frequente pelas suas propriedades. Entre seus compostos, o de maior uso, que é em torno de cerca de 95% do uso, é o dióxido de titânio. E ele é utilizado na fabricação de tintas para edificações, né? E também em uso artístico. As tintas brancas baseadas em óxido de titânio são tintas que têm uma característica muito especial com relação ao espalhamento de luz, então tem um branco que é um branco confortável e daí a preferência em fazer tinta com o óxido de titânio, tá certo? Mas também ele tem uma resistência e uma estabilidade muito grande por ser um óxido, então ele não degrada, o branco permanece branco por um período muito maior. A gente encontra também compostos de titânio, por exemplo, em papéis, pastas de dente, plásticos, né? Os países com as maiores reservas conhecidas do minério de titânio são, em ordem decrescente, Austrália, China, África do Sul, Canadá, Noruega e Ucrânia, que juntos, esses países que eu falei, juntos, são responsáveis pela produção de 70% do titânio utilizado. E acredita-se que um número equivalente corresponde às reservas localizadas nesses países. O Brasil produz parte do dióxido de titânio que consome, mas importa cerca de 30% das suas necessidades. Bom, ficamos por aqui com mais um programa da série Elementos Químicos, dessa vez focalizando no titânio, esse elemento que muitos de nós já carregamos no próprio corpo, como partes acessórias da nossa anatomia, pelas necessidades, mas que está presente em todo lugar, seja na forma de tinta, seja na forma de outros compostos que auxiliam toda a manufatura ao nosso redor. Até a próxima com mais um elemento e mais interessantes conhecimentos da nossa tabela periódica.